Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Que bom, comigo está tudo bem também. Melhor agora, quando eu tenho o privilégio de poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei vocês, irmãos, mas quando eu era criança, tinha um personagem bíblico em específico que me chamava muita atenção. O nome dele é João Batista. Não sei vocês, mas quando eu vi que ele comia gafanhoto, mel silvestre, eu ficava imaginando, rapaz, como devia ser essa figura. Eu confesso que desde criança eu admiro o João Batista, mas conforme eu vou amadurecendo e percebendo o quanto ele foi usado por Deus, mais eu admiro ele. Sabe por quê? Porque apesar de João Batista ter sido essa figura caricata, que muitas vezes impressiona a gente, o que mais fez a diferença e o que mais fez com que ele pudesse ter um ministério que abrisse o caminho para Jesus era a convicção de quem ele era. Quando eu olho para João Batista, tudo que ele fez, tudo que ele falava, tudo que ele ministrava, eu olho para ele e percebo que ele era um homem que sabia muito bem quem ele era e para onde estava indo. E muitas vezes é justamente isso que falta para a gente. A gente não tem convicção de quem a gente é. A gente não tem convicção de para onde a gente está indo. A gente não tem convicção de para onde a gente quer chegar. E por isso, muitas vezes, nós nos sentimos perdidos. Mas João Batista nunca estava perdido, porque ele sabia muito bem quem ele era e para onde ele estava indo. Eu acho muito interessante, porque tem um determinado momento das Escrituras, ali em João 1, que a gente consegue perceber que as pessoas começam a ficar admiradas com o ministério de João Batista. E aí muitas começam a falar que ele era Elias, muitas outras começavam a dizer de que ele era um grande profeta, e outras pessoas começavam a dizer que ele era o Messias. Todo mundo tentava exaltar João, mas João sempre se colocava para baixo. Ele falava que ele não era nenhum desses. Só que o que eu acho mais interessante é que as pessoas falam, tá bom, João Batista, se você não é nenhuma dessas pessoas, se você não é nenhum desses marcos, pessoas importantes, homens de Deus que viriam para que o Messias viesse, por que você está batizando esse tanto de gente? Por que você está fazendo todas essas coisas? E aí João Batista olha para aquelas pessoas e diz o seguinte, olha, eu batizo com água, mas virá alguém que batiza com fogo. Vai vir alguém que é muito mais importante do que eu e que não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. E o meu dever é simplesmente abrir caminho para ele, porque é ele que vai restaurar e renovar todas as coisas. Com isso, João Batista mostrou muito bem que ele sabia quem ele era e para onde ele estava indo. E por isso ele nunca estava perdido, mas sempre tinha um caminho. Sabe o que vai fazer com que a gente nunca se sinta perdido nessa vida? É a gente ter o mesmo entendimento que João. De que assim como o propósito dele era abrir caminho para o Senhor, o nosso propósito é o mesmo. Abrir caminho para o Senhor Jesus. Abrir caminho para o Senhor Jesus no nosso coração, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida do nosso condomínio, do lugar onde nós moramos, quando nós entendemos que a única coisa que nós precisamos fazer é abrir caminho para o Senhor Jesus, nós vivemos uma vida feliz, porque Ele se torna a nossa vida. E é justamente sobre isso que eu quero conversar com você nessa tarde. Por isso, se você puder e quiser, abre a sua Bíblia aí, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, nós vamos ler do verso de número 39 ao verso de número 45. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 39 ao verso de número 35. Eu vou ler a palavra na tradução NVI, espero que os irmãos consigam acompanhar essa leitura junto comigo. Mas antes de lermos a palavra, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor é para nós. Mas em especial nessa tarde nós queremos te agradecer pela sua presença, porque nós sabemos que o Senhor está aqui. Por isso nesse momento, Pai, quebranta os nossos corações através da sua palavra, para que possamos, Pai, viver aquilo que está escrito nela e para que possamos desfrutar uma vida feliz, que é prostrada aos seus pés. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, Lucas 1, a partir do versículo de número 39, onde a palavra do Senhor diz assim: Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel.
Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Irmãos, para a gente entender o que está escrito aqui, primeiro a gente precisa entender quem é Isabel e quem é Maria. Maria é a mãe de Jesus, mas Isabel é a mãe de João Batista. E nesse momento, quando Maria vem visitar Isabel, João Batista ainda era um bebê na barriga de sua mãe. E mesmo sendo apenas um bebê, quando ele percebeu a presença da mãe do seu Senhor, João Batista já se agitou. Isso que nós precisamos entender. Muitas vezes nós nos agitamos com muitas outras coisas, mas o que realmente deve nos agitar é aquilo que agitou João Batista, a presença do nosso Senhor. Eu acho isso muito interessante, porque tem muita gente que vive a sua vida agitada. Não sei você, mas eu tenho um problema com pensamento agitado. A hora que vê, é 7 horas da manhã, eu já pensei o que eu vou almoçar, jantar e o lanche da tarde. Muitas vezes não é nem meio-dia, eu já estou planejando o que eu vou fazer na semana que vem. E com isso o nosso pensamento vai ficando acelerado, a gente fica agitado. Mas eu te pergunto, com o que você tem se agitado ultimamente? Tem muita gente que nos últimos dias tem ficado agitado em relação à situação política do nosso país. Não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai ser daqui para frente, e por isso se agita, fica angustiado, fica ansioso. Tem muita gente que fica agitado porque pessoas da sua família não vivem um momento bom, seja ele financeiro, seja ele um momento de saúde ruim. Muitas pessoas ficam agitadas por conta das circunstâncias ruins que acontecem na sua família, e por isso ficam angustiadas e ansiosas. Outras pessoas, principalmente nesse início de ano, que tem aquelas contas um pouco maiores para pagar, ficam agitadas por conta das suas finanças. E por isso perdem a paciência e ficam angustiadas e ansiosas. Porque têm se agitado com muitas coisas, menos com a presença de Jesus. Porque quando nós nos agitamos pelo fato de sabermos que o Senhor está conosco, parece que a nossa angústia, a nossa ansiedade, elas param de incomodar. A angústia e a ansiedade, elas se tornam expectativa, porque nós buscamos a presença dEle, nos agitamos com isso, somos inundados com a sua paz, e por sermos inundados com a paz que vem do Senhor, nós temos plena certeza que não importa quais são as circunstâncias, Ele vai fazer algo poderoso em nossas vidas. Muitas vezes a gente tem falado muito, mas muito mesmo, sobre a presença de Jesus. E é importante, de fato, a gente entender e buscar a presença de Jesus. Mas ontem eu ouvi uma pregação de um pastor que me fez pensar bastante na minha vida com Deus. Porque ele diz, muitas vezes a gente fala sobre buscar a presença de Deus, mas não fala sobre a nossa presença. Muitas vezes a gente está num culto como esse, a gente canta louvores tão bonitos como esse, e a presença de Jesus está aqui, mas nós não estamos presentes. Estamos pensando nas contas, estamos pensando nas dificuldades, estamos pensando nos problemas, mas quando nós conectamos o nosso coração ao coração do Pai e nos tornamos presentes na presença do Senhor, essa angústia e essa ansiedade se tornam a paz, porque a paz de Deus excede todo o entendimento. E é por isso que a gente tem que confiar no poder do Senhor, é por isso que a gente tem que confiar que Ele vai agir, é por isso que a gente tem que depender inteiramente de Deus. Porque quando bate a preocupação, quando bate a ansiedade, quando bate a angústia, ao invés de a gente ficar se remoendo, sabe o que a gente faz? A gente busca a presença dEle. Ele nos conforta, Ele nos dá direção, Ele nos guia, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, se de fato amarmos e buscarmos a sua presença. Mas sabe qual é o problema? O problema é que nós, seres humanos, muitas vezes só buscamos a Deus na medida que nós precisamos. Isso é um perigo, porque muitas vezes a gente consegue administrar a nossa vida de um jeito que parece que a gente nem precisa de Deus. E aí só quando a gente está no fundo do poço é que a gente começa a buscar Ele. Mas as coisas não podem ser assim. Se a gente vivesse totalmente dependente do Senhor em todos os momentos,
a presença dele nos guiaria. E a gente passaria sim por momentos ruins, por momentos de sofrimento, mas nós estaríamos tranquilos, porque sabemos que a nossa vida está nas mãos dele. Uma vez eu ouvi uma história de um missionário que me chamou bastante atenção. Ele era daqui de Curitiba. E ele disse que a primeira viagem missionária que ele fez na vida foi para Dublin. E ele foi para Dublin, lá na Irlanda, com o pensamento de plantar uma igreja. Acontece que na Europa, as questões estão resolvidas. As pessoas conseguem pagar suas contas, todo mundo tem o seu emprego, todo mundo vive bem, todo mundo mora bem. É uma porcentagem muito pequena das pessoas que realmente necessitam de ajuda, estão sofrendo por não terem as suas necessidades supridas. Por isso ele disse que durante 3 anos, ele ficou lá pregando o evangelho. Ele ia nos bares, ele ia nas praças, ele ia nas escolas, mas depois de 3 anos, sabe quantas pessoas ele tinha participando do grupo pequeno dele, que iniciaria então a igreja que hoje tem lá em Dublin? Apenas 15 pessoas. Enquanto ele estava lá em Dublin, no final desses 3 anos, ele sentiu que Deus estava chamando ele para um outro desafio. E como ele estava acostumado a viver uma vida difícil lá em Dublin, ele pensou, agora com esse teste de provação, eu consigo passar por qualquer situação. Mas sabe para onde Deus chamou ele? Para a África. Então ele logo pensou, rapaz, eu vou para a África, onde adoram tantos deuses, onde a situação é tão difícil, vai ser mais difícil ainda, será que Deus não vai me dar nenhum descanso? E sabe o que aconteceu, irmãos? Depois de 1 ano no trabalho da África, sabe quantas células ele já tinha? 15 células com 10 pessoas cada uma. Ele achou aquilo incrível, porque ele pensou lá em Dublin que tudo é tão bom, só tinha 15 pessoas e agora tem 150. Será que fui eu que fiz alguma coisa de errado? Será que eu que preciso melhorar? Aí sabe o que ele fez? Ele pediu ajuda para um mentor. Ele falou, não sei se você viu o que está acontecendo na minha vida, mas eu fui para Dublin, passei 3 anos lá, só consegui trazer 15 pessoas para Jesus. E agora 1 ano na África, já tem 150. Por que será que isso acontece? Aí o mentor olhou para ele e disse o seguinte, sabe por que isso aconteceu? Porque as pessoas buscam a Deus na medida que elas precisam. Lá na África, elas dependem do milagre do Senhor em todo o tempo. Por isso elas se entregam totalmente. Já na Europa, não é bem assim. Elas só entregam quando elas realmente precisam. E muitas vezes passa muito tempo e elas não precisam de Deus, porque elas conseguem viver a vida por elas mesmas. Será que isso não tem acontecido com muitos de nós? Será que muitas vezes nós não buscamos a Deus porque demonstramos com as nossas atitudes, com aquilo que nós falamos, com a forma que nós agimos, que não precisamos dele? Mas acontece que quem vive essa vida sem precisar de Jesus, até pode ter um bom carro, uma boa casa, um bom emprego, mas não é feliz. Porque felicidade não é sobre isso. Felicidade é abrir caminho para o Senhor. Porque quando abrimos caminho para Ele e para a presença de Deus, algo novo acontece. Mas sabe o que mais abre caminho para nós? Sabe o que mais abre caminho para Jesus nas nossas vidas? É justamente sermos gratos pela presença dEle. Olha o que aconteceu com Isabel quando ela percebeu que a mãe do seu Salvador tinha chegado na sua casa. Ela diz o seguinte lá no verso de número 43. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Salvador? Aquela mulher estava se sentindo agraciada pelo fato da mãe de Jesus estar visitando ela. Eu imagino que Isabel fez lá uma mesinha bem bonita, ficou na sala, preparou o melhor, porque ela estava feliz pela mãe do Salvador dela estar naquele lugar. E sabe hoje o que está acontecendo aqui nessa reunião? O nosso Salvador está aqui nesse lugar. Ele está tocando os nossos corações, Ele está falando com a gente, Ele quer falar conosco, Ele quer estar com a gente, Ele quer nos guiar. E muitas vezes como que nós agimos? Será que nós estamos preparando a sala do nosso coração para que então Jesus possa entrar? Todos nós somos agraciados pela presença dEle, mas só quando nós somos gratos, nós somos agraciados com o poder da presença de Deus e com o propósito que Ele tem para as nossas vidas. Porque no final das contas, irmãos, o objetivo da vida cristã não é ter muitas bênçãos materiais. O objetivo da vida cristã é viver 100% do tempo na presença de Deus. Eu acho muito interessante uma passagem que está lá em Lucas 5. Nessa passagem, Jesus já estava com o seu ministério um pouco mais à frente. Ele já estava curando muitas pessoas, fazendo muitos sinais e maravilhas. Isso começava a despertar algum ciúme dos fariseus, dos mestres da lei, das pessoas que estavam ali sendo sacerdotes naquela época no povo de Deus.
E aí essas pessoas começavam a indagar muito Jesus. E uma das perguntas que essas pessoas fizeram para Jesus em determinado momento foi o seguinte: olha, Jesus, todos os fariseus vão lá e jejuam no mínimo 2 vezes por semana. Os discípulos de João também jejuam constantemente. Mas aí eu olho para o discípulo do Senhor e eles estão tudo sempre comendo. Eles não jejuam, não. Eles não fazem as coisas que têm que fazer. Eles não fazem aquilo que a religião nos obriga. E aí Jesus responde eles de uma forma bem serena, mas muito convicta. Ele diz: faz algum sentido os amigos do noivo jejuarem enquanto o noivo está com ele? Não faz sentido eles jejuarem, porque o noivo está aqui. Eu acho isso tão interessante, porque muitas vezes a gente faz muitas coisas com o objetivo de ter muitas coisas, sendo que, na verdade, o único objetivo que nós devemos ter quando fazemos algo para Deus é desfrutarmos da presença do Filho. Isso renova e transforma os nossos corações. Mas Jesus não parou por aí, não, porque Jesus gostava de ser afiado. Ele ia lá no fundo do coração das pessoas e ele começou a explicar de que o vinho novo que o pai e que o noivo tinham para as pessoas só fazia sentido se ele fosse depositado em odres novos. Porque se o vinho novo fosse depositado em odres que eram velhos, o odre velho se arrebentaria e o vinho novo seria perdido. E aí Jesus continua dizendo para aqueles que achavam que os discípulos tinham que jejuar só porque todo mundo estava jejuando. Ele diz: quem fica provando desse vinho velho nunca quer beber do vinho novo, porque sempre acha que o vinho velho é melhor. E sabe o que eu acho que a gente pode entender aqui, meus irmãos? É que quem fica fazendo as coisas para Deus, para ter coisas dele, até acha que está fazendo tudo certo, mas no final das contas nunca prova do vinho novo. Mas é muito mais cômodo continuar fazendo essas coisas do que buscar a presença de Deus em todas as coisas e então provar do novo dele. Muitas vezes a gente se acostumou demais em fazer e não em buscar. E é por isso que a gente está perdido, por isso que a gente está desamparado, porque a gente perdeu a noção de quem nós somos, filhos de Deus, e esquecemos do nosso propósito: abrir espaço para que o Senhor venha ocupar o centro das nossas vidas. Eu gosto muito de uma passagem que está lá em Filipenses 3, do 13 ao 14. Paulo diz assim: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante, para que eu possa ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Irmãos, não sei se vocês sabem quem está falando, mas é Paulo, o homem que escreveu metade do Novo Testamento. Ele está falando que existe uma maturidade, um lugar que ele ainda não alcançou. Se Paulo ainda não alcançou, meu irmão, não importa em que estágio de vida que você esteja, você ainda precisa continuar correndo atrás, buscando a presença de Deus. E Paulo nos dá o segredo para que isso possa acontecer. Ele diz: eu não fico fixado para as coisas que aconteceram lá atrás, eu prossigo adiante. Por isso, meu irmão, não fica contente e não se sinta contente, não se sinta completo só pelas experiências que você teve no passado. Busque, continua, prossiga, persevere, buscando da presença do Senhor. Porque quando isso acontece, você recebe o prêmio. E sabe qual é o prêmio? O prêmio não é um carro. O prêmio não é R$1 milhão. O prêmio não é sucesso. O prêmio é o chamado celestial. Isso que a gente precisa entender, irmãos. Tem muita, mas muita gente que está buscando ter grandes coisas do Senhor. Mas na verdade o que o Senhor quer que a gente tenha é uma vida grande. E uma vida grande não é uma vida cheia de coisa. Uma vida grande é uma vida cheia da presença de Deus. Se teve alguém que entendeu isso, foi Abraão. Nós estamos lendo lá o roteiro de leitura bíblica e eu amo essa parte de Gênesis. Eu amo a história de Abraão. E o que eu acho bem interessante é que Abraão foi alguém que deixou tudo, crendo que o Senhor faria algo novo por ele. Sabe por quê? Porque Abraão não era movido por coisas. Abraão era movido por um propósito, por estar com o Criador, por ser como o Criador e para viver aquilo que o Criador tinha para ele. E sabe o que aconteceu? Por obedecer à voz de Deus, ele começou a ficar próspero. E não só ele começou a ficar próspero, o sobrinho dele, que se chamava Ló, começou a ficar próspero também. Só que os dois foram tão prósperos que começou a dar conflito entre os servos dos dois.
E já que Abraão não queria briga com a família, um dia ele chamou Ló de canto e disse assim: Ló, vamos fazer o seguinte, o Senhor está fazendo com que a gente prospere. Eu já tenho muita coisa, você tem muita coisa, então vamos fazer aqui. Ó, você pode olhar da sua direita para a sua esquerda. Escolhe aí qual lado que você quer e vai ser teu. Eu não me importo o lugar que você vai escolher. Pode escolher a terra mais fértil, a terra mais próspera, mas escolhe. Se você for para um lado, eu vou para o outro. A gente vai continuar se comunicando, mas a gente está crescendo tanto que se a gente permanecer no mesmo lugar, não vai dar certo. E o que eu acho mais interessante é que Abraão era tio de Ló. Abraão era o patriarca da família. Ele poderia ter escolhido a terra mais fértil, ele poderia ter escolhido a melhor terra. Mas sabe por que Abraão não fez isso? Porque ao invés de se fixar em coisas, Abraão se fixava na palavra de Deus. E Deus já tinha dito: Abraão, sê tu uma bênção. Seja você uma bênção. Então Abraão sabia que se ele permanecesse com Deus, indo para a esquerda ou para a direita, ele permaneceria sendo uma bênção. Mas Ló ainda não tinha esse entendimento. Sabe o que Ló fez? Ele olhou para a esquerda, olhou para a direita e decidiu escolher a terra que era mais fértil. A terra que faria com que ele fosse mais bem sucedido. A terra com que faria com que ele tivesse mais frutos. Por algum tempo deu certo, mas ele tinha escolhido a região de Sodoma e Gomorra. E no final todo mundo sabe o que aconteceu. Ló teve que fugir junto com a sua esposa e com suas filhas, e tudo que ele tinha conquistado tinha sido dizimado, porque ele estava atrás de bênçãos, e não de se tornar uma bênção. Com isso a gente aprende uma coisa, meus irmãos: não é sobre ter, é sobre se tornar. E quando nós temos convicção de quem nós somos e para o que nós nascemos, para onde nós estamos indo, nós nos tornamos uma bênção nas mãos de Deus. E apesar das nossas dificuldades, nós temos paz nele, porque ele nos direciona e ele nos sustenta. E é isso que nos faz viver uma vida feliz. Por isso, diante de todas essas coisas, nós precisamos estar dispostos a caminhar com Jesus. Porque é justamente caminhando com Jesus constantemente que uma nova vida é gerada em nós. Eu gosto muito desse versículo de número 45 do texto que nós lemos, porque nele está escrito assim: feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Esse texto não faz muito sentido nos dias de hoje, porque se fosse um adolescente que escrevesse esse texto, provavelmente ia falar: feliz é aquele que tem muitos seguidores no Instagram. Se fosse um pai de família que acabou de ter um bebê recém-nascido, ele ia escrever: feliz é aquele que tem fraldas infinitas e não precisa comprar na farmácia. Muitas vezes a nossa felicidade está pautada em coisas, mas a felicidade da Bíblia está pautada em crer. E quando a gente crê, uma nova vida é gerada dentro de nós. E essa nova vida que nos traz felicidade. E sabe quem gerou uma nova vida? Maria. E foi uma bênção gerar essa nova vida, mas eu imagino que para ela não foi fácil. Maria era solteira, estava prometida em casamento. Quando ela soube que ela ia ficar grávida, imagina o desespero dela. Ela tinha planos, a família dela tinha planos para ela. Imagina o medo que ela sentiu ao contar para José de que ela ficaria grávida do Espírito Santo, o casamento poderia ser desfeito, olha o que as pessoas iam falar dela. Mas sabe o que ela fez? Ela não se importou. Ela matou os seus planos, sacrificou aquilo que ela tinha planejado para viver algo novo. E por isso uma vida nova foi gerada nela. E nós devemos fazer a mesma coisa. Tem um texto que Deus tem falado muito ao meu coração. Ainda não decorei, mas ano que vem me cobra. Ano que vem não, nós já estamos em 2024. Daqui um mês me cobra que eu vou ter ele decorado, porque ele tem falado muito comigo. Zacarias 10:2, onde a palavra do Senhor diz assim: porque os ídolos falam mentiras, os adivinhadores têm falsas visões e contam sonhos enganadores. O consolo que trazem é vão. Por isso o povo vagueia aflito pela falta de um pastor. Uau, irmãos! Tem muita gente que tem feito das coisas o seu Deus, tem feito das coisas o seu ídolo. E ao invés de morrer para que a vida seja gerada nele, ele se enche dele mesmo. E a hora que ele vê, ele está ouvindo as mentiras dos ídolos, achando que vai ser feliz quando conquistar aquilo que tanto quer. Quando vê,
está sendo ludibriado pelas falsas visões de adivinhadores, achando que quando conquistar tudo aquilo que todo mundo está conquistando, vai se sentir satisfeito. Tem muita gente que tem muitos sonhos, sonhos que acham que quando conquistados vão trazer paz. Mas sabe o que acontece? Eles não dão espaço, eles não abrem caminho para Jesus, assim como João Batista abriu. E por isso, quando as coisas ficam ruins, o consolo desses ídolos, o consolo dessas coisas é em vão, não servem para nada. Tem muitas coisas, mas não tem amor. Tem muitos bens, mas não tem a paz. Tem muito dinheiro, mas não é sustentado por ninguém. Tudo porque estão vagueando, aflitas, pela falta de um pastor, porque não entendem quem são e nem para onde está indo. Nós precisamos conhecer mais a Jesus, buscarmos a presença dEle, porque Ele é o nosso pastor. E quando buscamos conhecer o pastor, quando nós buscamos a presença desse pastor, Ele faz algo novo. E aí nós nos entregamos a Ele e percebemos que Ele pode fazer cada vez mais. Prometo que eu estou acabando. Deus tem falado muito comigo a partir do capítulo 21 de Lucas, principalmente naquela passagem da viúva pobre. O Bira e o Dr. Onésimo sempre brincam comigo, que na hora do dízimo eu uso o versículo da viúva pobre ou o versículo de Provérbios. Irmãos, muitas vezes a gente usa esse versículo da viúva pobre apenas para os dízimos, mas ele fala muito em relação à nossa vida mesmo. Porque Jesus estava lá observando as pessoas entregarem as suas ofertas, e ele viu que tinha muitos ricos entregando as suas ofertas ali, grandes quantias. Mas sabe o que realmente impressiona Jesus? O momento em que uma viúva pobre vai ali com apenas 2 moedas de bronze e entrega a oferta. E aí Jesus para tudo e diz de quem tinha dado a maior oferta naquele dia era aquela mulher. Porque todos os outros, apesar de terem dado mais, só davam o que sobrava. Mas ela tinha dado tudo que possuía para viver. E ele usou essa mulher como exemplo. Aquela mulher não ia ter dinheiro para comprar comida naquele dia. Aquela mulher não ia ter nenhuma reserva para sustentar os momentos difíceis porque ela tinha dado tudo. Aquela mulher tinha abrido mão de todos os seus planos. Por quê? Porque ela sabia que se ela entregasse tudo que ela tinha, ela teria a presença. E a presença a sustentaria na caminhada. Tem muita gente que é como os ricos. Acha que é feliz quando tiver muita coisa, ou quando conseguir dar muito. Mas feliz é aquele que não tem nada, mas tem a única coisa que importa: a presença de Deus. Feliz é aquele que crê que se cumprirá aquilo que o Senhor disse. E aquilo que o Senhor disse é de que nós seríamos filhos dele, é de que nós seríamos sacerdócio santo, de que nós seríamos propriedade exclusiva dele, e de que nós cumpriríamos o propósito de abrir caminho para o Senhor. Faremos diferença nas nossas vidas e nos tornaríamos uma bênção para abençoar outras pessoas e propagarmos o reino de Deus. Por isso, irmãos, diante de tudo isso que tem sido dito na humanidade, eu quero que você entenda que feliz não é aquele que tem a vida perfeita. Feliz não é aquele que tem tudo. Feliz não é aquele que é muito rico. Sabe quem é feliz? Feliz é aquele que se entrega ao pastor e crê que Ele fará todas as coisas em nossas vidas. Amém? Por isso, nesse momento, feche seu olho, baixe a sua cabeça. Quero orar por você. Talvez essa mensagem tenha falado ao seu coração. E você percebe que você precisa se entregar ao Senhor. Por isso, fala com Ele. Mostre o que tem acontecido na sua vida, o que você tem enfrentado, as lutas que você tem sofrido. E diga para Ele assim: Senhor, eu não sei o que fazer, mas hoje eu quero buscar a sua presença. Abra o seu coração para Ele. Mostra para Ele o quanto você está desejoso de que Ele mostre os próximos passos. Eu tenho certeza que Ele falará contigo e que Ele vai te mostrar o que você deve fazer. Só que não entregue só uma parte de quem você é. Entregue tudo, em nome de Jesus. Nesse momento eu vou fazer uma oração. Enquanto eu faço a minha oração, você pode fazer a sua oração também. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu cuidado e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas.
Te agradecemos porque o Senhor morreu por nós naquela cruz e nos deu uma vida nova. Por isso, Pai, hoje nós queremos adentrar com ousadia e confiança na Sua presença. Nós queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, nós queremos Te pedir perdão pelas nossas limitações, pelas nossas iniquidades. Pai, nós sabemos que muitas vezes buscamos a nossa felicidade em coisas, mas hoje, a partir dessa tarde, nós queremos dizer que vai ser diferente. Nossa felicidade a partir de hoje não está pautada nas coisas que nós recebemos ou nas bênçãos que nós podemos ter. A nossa felicidade vai estar pautada em nos tornarmos uma bênção. Pai, a partir de hoje nós não queremos mais grandes coisas, nós queremos aquele que é grande, para que então possamos viver uma grande vida. Por isso eu peço, Pai, abençoa a vida de cada irmão que está aqui nessa tarde, de cada irmã que está aqui nessa tarde, que eles possam ser cheios do Seu Santo Espírito, que eles busquem a Sua presença e que o Senhor faça infinitamente mais. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém.